Gostou da parte de física? Com toda certeza, pois a abordagem foi muito apropriada, oportuna e, é claro, reflexiva. Serve para a nossa reflexão mesmo. Daqui a instantes o momento é da química, também especialíssimo para você. Mas antes disso, um detalhe muito curioso. Onde é que você encontra as questões que os professores estão abordando, que serão abordadas daqui a pouquinho e nos próximos programas? Através desse material aqui. Material carinhosamente feito para você, material constituído, compilado pelo Departamento de Ensino Médio, o DEM, Departamento de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação, e levado para você. Esse material está disponível, sim, através do site, do portal www.diadiaeducacau, na educação, do cacau.pr.gov.br. Você precisa, então, imediatamente, abriu a página inicial, você já encontra um link para estudantes, para o corpo discente. Ali você clica e imediatamente abrem vários banners. Um deles é o Projeto Eureka. O Projeto Eureka está sendo feito, organizado pela TV Paulo Freire, com muito carinho para você, estudante paranaense, estudante brasileiro que está na sintonia conosco. A importância da leitura. Olha, muito já se disse sobre a leitura e ainda há de se continuar dizendo sobre o processo de ausência de leitura ao qual o estudante brasileiro está sendo submetido. E, na verdade, quando eu disse está sendo submetido, é porque ele distancia-se do gosto pela leitura e também há uma série de restrições sobre o fato de ler. Embora tenha-se aí no ar a ideia de que a leitura é fundamental, mas ela é fundamental. O problema é que parece que cada dia que passa gostamos menos de ler. A informação é contínua, o mundo globalizado nos permite termos acesso a todo tipo de informação de forma imediata. O que acontece do outro lado do planeta vem ao nosso encontro num piscar de olhos, porém, a leitura que fazemos, ela é muito superficial e ela distancia-se bastante de uma reflexividade, uma discussão. A reflexão sobre a qual falamos em relação à água há pouco, ela também é pertinente a temas como violência, temas como aborto, como sociedade, antropologia, isso acaba ficando distante. Então, o destaque neste segundo momento do programa Eureka de hoje é relacionado à importância da leitura e, é claro, não somente a importância da leitura, mas a interpretação daquilo que se lê. O professor Giba trará o nosso bom recado neste instante e você poderá comprovar nas citações dele também a importância da leitura em sintonia com as disciplinas. Pessoal, aqui quem vos fala é o professor Giba. Na aula de hoje nós vamos abordar a influência da pressão e da temperatura na mudança de fases de substâncias. Pretendo com isso dar subsídios para que você possa compreender fenômenos importantíssimos no nosso dia a dia. Vamos começar pensando um pouquinho no aquecimento de uma determinada substância. Quando você esquenta um líquido, o que acontece? Algumas moléculas ficam mais agitadinhas, e elas vão tentar o quê? Formar ou escapar do líquido. Consequentemente, essas moléculas mais agitadas vão passando ao estado de vapor e você tem as bolhas. O que seriam as bolhas? O vapor imerso no líquido. E aí elas vão tentar escapar para o meio ambiente. Observe que a definição de pressão de vapor ela é um pouco mais rebuscada. O que seria a pressão de vapor? A pressão de vapor de um líquido é a pressão que o vapor vai exercer quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Vamos explicar melhor. Há alguns aparelhos que podem medir essa pressão de vapor e esses aparelhos, por exemplo, eu vou usar o manômetro de mercúrio. Observe, você tem um recipiente com água líquida e em cima tem o vácuo. O que vai acontecer? Algumas moléculas de água líquida vão ao estado de vapor, só que elas não podem escapar, porque o recipiente está fechado. Consequentemente, está ocorrendo a evaporação, mas começa a ocorrer a condensação. Alguns vapores, moléculas de vapor de água, esses vapores vão ao estado líquido, mas ao mesmo tempo tem água líquida indo ao estado de vapor. Então, se você observar o esquema, observe realmente que começa a estabelecer um equilíbrio. Quando a velocidade de evaporação for igual à velocidade de condensação, atingiu-se o equilíbrio químico. Ou seja, água líquida dando água a vapor. A água líquida dando água a vapor tem a mesma velocidade. Com a mesma velocidade que vaporiza,
a mesma velocidade condensa. A partir desse momento, você vai medir a pressão que o vapor exerce. Então, a pressão de vapor é a pressão que o vapor vai exercer quando equilíbrio com o líquido. Observe que no manômetro de mercúrio, que o vapor que saiu, que está em equilíbrio com o líquido, está empurrando a coluna de mercúrio. E essa altura que você está vendo no diagrama H, no caso deu 23,8 milímetros de mercúrio, é a pressão de vapor da água sendo medida a 25 graus Celsius. Então, a pressão de vapor da água é a pressão que o vapor exerce quando em equilíbrio com o líquido correspondente. Agora, será que a pressão sofre alguma influência da temperatura? Vamos observar um gráfico? Olha que interessante esse gráfico. No eixo das abscissas, você tem a temperatura em graus Celsius. No eixo das ordenadas do Y, a pressão de vapor em milímetros de mercúrio. Observe que essa curva é ascendente. É uma curva que, do lado interno, você tem o líquido, do outro lado, o vapor. Na curva, está mudando de fase, é o líquido dando vapor. Então, qualquer ponto dessa curva estabelece um equilíbrio líquido-vapor. Na temperatura de 25 graus Celsius, se você subir na mesma vertical paralela ao eixo do Y, você vai observar que a pressão de vapor correspondente é de 23,8 milímetros de mercúrio. Então, tem que se ligar nesse aspecto. Moçada, vale ressaltar que no manômetro de mercúrio, a pressão de vapor corresponde àquela altura H, que foi exatamente o deslocamento que o vapor provocou na coluna de mercúrio. Agora, trabalhando com a vaporização pode ser dividida em calefação, evaporação e ebulição. Calefação é quando você pega um líquido e joga numa superfície que está superaquecida. Faz tsh, ele vai ao estado de vapor. Evaporação é um processo espontâneo. Por exemplo, a roupa no varal, a água está evaporando. É um processo espontâneo. E depende também da superfície. Quanto maior a superfície, maior a evaporação. Agora, devemos nos prender à ebulição, que é a fervura. Quando você tem um líquido, você aumenta a temperatura, vai aquecendo, começa a aumentar a saída de vapor. Quando a pressão de vapor se igualar com a pressão externa, se estivermos com o recipiente aberto, seria a pressão atmosférica. O que acontece? A igualdade das pressões, o líquido ferve, ele entra em ebulição. Vamos comparar dois líquidos, o éter do lado esquerdo e a água do lado direito. Recipientes abertos estão submetidos ao nível do mar a pressão de 760 milímetros de mercúrio. O éter, ele é mais volátil, é voar. O éter evapora mais facilmente que a água, ele tem maior pressão de vapor. Então veja, para eu aquecer o éter, os dois estão a 25 graus, eu aqueço o éter, quando chegar a 34,6 graus Celsius, ele entra em regime turbulento. A pressão de vapor do éter se iguala com a pressão externa, é o ponto de ebulição do éter. No caso da água líquida, eu começo a aquecê-la, quando a pressão de vapor se igualar à pressão externa, ela ferve, a água ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius. Então observe, quanto mais volátil for um líquido, maior sua pressão de vapor, menor sua temperatura de ebulição. Vamos ao gráfico. No eixo do X, nós temos a temperatura em graus Celsius, no eixo do Y, a pressão de vapor. Trabalhando ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760. Observe que o éter, eu corro com uma paralela até o eixo do X e desço. O éter ferve a 34,6 graus Celsius e a água a 100 graus Celsius. O éter é mais volátil, tem menor temperatura de ebulição. A água é menos volátil, tem maior temperatura de ebulição. Você deve estar pensando, mas e se eu for comparar a água em diversos locais? Por exemplo, na praia de Caiobá, ou em La Paz, ou no Monte Everest. Será que muda a temperatura de fervura, o ponto de ebulição da água? Muda. Veja, em Caiobá, a pressão atmosférica é 760. Para eu igualar a pressão de vapor da água com essa pressão atmosférica, eu tenho que chegar a 100 graus Celsius. Então, observe o diagrama que, com 760, a água ferve ao nível do mar, né? A água vai ferver a 100 graus Celsius, 760 milímetros de mercúrio. Em La Paz, na Bolívia, 484 milímetros de mercúrio a pressão atmosférica. A água vai ferver numa temperatura mais baixa, 87 graus Celsius. E no Monte Everest, 8.848 metros, a pressão atmosférica 235 milímetros de mercúrio, a água ferve numa temperatura mais baixa ainda, 71 graus Celsius. Ô Giba, estive pensando, será que dá para ferver a água sem aquecê-la?
Ótima pergunta, Anta. No laboratório, se nós reduzirmos através da bomba de vácuo a pressão a 23,8 milímetros de mercúrio, o que vai acontecer? Essa é a pressão de vapor da água a 25 graus Celsius. E a pressão de vapor não é exatamente quando a água está em equilíbrio com o vapor, ou seja, a água líquida em equilíbrio com o vapor, então a água entra em ebulição. Tá bom, tá bom. Mas e a panela de pressão? Por que cozinha mais depressa? A panela de pressão, veja, uma panela aberta ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Agora, quando o vapor está preso na panela de pressão, a pressão aumenta, ou seja, passa a ser maior que 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão ao nível do mar. Consequentemente, se aumenta a pressão de vapor, aumenta a temperatura de ebulição. Então, a panela de pressão, a água vai ferver na panela em torno de 110 graus Celsius. Observe o gráfico. Eu vou comparar uma panela aberta em Caiobá e uma panela de pressão. A água sendo fervida na panela aberta em Caiobá. Veja, a pressão atmosférica em Caiobá é 760 milímetros de mercúrio. Consequentemente, a água vai ferver a 100 graus Celsius. O aumento da temperatura de ebulição está relacionado ao aumento da pressão de vapor. Na panela de pressão, a pressão supera 760 milímetros de mercúrio. Então, a água ferve numa temperatura maior que 100, observe no gráfico, 110 graus Celsius. E qual a vantagem disso? Fervendo numa temperatura maior, o cozimento do alimento é mais rápido. Veja, eu falei de cozimento. O ovo cozido. Você já notou que quando está cozinhando o ovo, há um endurecimento da clara? Isso é a desnaturação da proteína. Muda a estrutura da proteína. O que faz realmente cozinhar o alimento não é a temperatura de ebulição, mas sim a quantidade de calor que o alimento absorve. Veja, essa quantidade de calor, quanto maior o grau de agitação, maior a temperatura, o cozimento é mais rápido. Vamos falar agora do diagrama de fases da água. Fazendo um gráfico, no eixo do X eu vou colocar a temperatura em graus Celsius, no eixo do Y a pressão de vapor. Observe, ao nível do mar a pressão é 760. Se você for andando para a direita, você vai observar que a água está passando do estado da região de água sólida, H2O sólido, para líquido, para vapor. São 3 regiões. Então, a temperatura de fervura é quando a pressão de vapor se iguala com a pressão externa. No caso, a pressão atmosférica. A 760, veja, a água sólida, menos 10, por exemplo, a água está sólida, se eu vou aumentando a temperatura para 25, a água foi ao estado líquido e a 115 graus ela está no estado de vapor. Observe o ponto T, que é o ponto triplo, onde a água coexiste nos 3 estados, água sólida, água líquida e água vapor em equilíbrio químico. É isso aí.